Eu quero ler contigo Números no capítulo 22, no versículo 34. Esse texto diz: então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Deus e Pai, fala conosco. Fala aos nossos corações, Senhor. Como diz a canção, porque tu vives. Como Jó vai dizer, porque o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Oh Jesus, enche as nossas vidas, Senhor. Dai-nos a porção de hoje, Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. E se você aí na sua casa, você crê, que você possa levantar uma das suas mãozinhas para o alto e diz: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. E Ele falará, no nome de Jesus. Amém. Esse texto tem me aquecido. Essa era a parte final da mensagem de terça-feira. Balaão vira para o Senhor, para o anjo do Senhor, e diz: pequei. Pequei. Mais embaixo ele vai virar para o anjo, em outras palavras, dizer o seguinte: olha, se quiserdes, eu voltarei. Ao nível de reconhecimento de um nível de pecado, e ao nível de arrependimento capaz de o fazer, se necessário for, voltar. E isso é lindo, porque ele era profeta. Isso mexe comigo, porque eu fico tentando imaginar aqui, quando nós nos escondemos atrás de supostas posições que ocupamos. Eu aprendo com Balaão de que há um reconhecimento: pequei. É certo que essa história, ela tem todo um proveito, todo um desenrolar. Há toda uma história por trás disso. Porque no versículo de número 9, depois dele já ter se juntado com os anciãos de Balaque e os anciãos dos midianitas, quando eu falo em anciãos, eu falo de pessoas experimentadas. Os midianitas e os moabitas, eles enviam seus anciãos com uma proposta para Balaão. A proposta é o seguinte: eu te abençoo aqui e você amaldiçoa ali. Porque eu já ouvi dizer que tudo quanto pôs você abençoar vai ser abençoado, e tudo quanto pôs você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Eu ouvi dizer que você tem poder de abençoar e poder de amaldiçoar. E tem um povo aí, o povo de Israel, que é um povo numeroso, que venceu um outro povo inimigo, e nós estamos com medo deles. Balaque fica sem dormir, sem paz, e resolve agir por estratégia, de enviar os seus anciãos, junto com os anciãos dos midianitas, porque talvez o profeta iria olhar para esses anciãos e ia dizer assim: bem, são pessoas com experiência, eu posso ouvi-lo. Lhe fazem uma proposta. Ele sabe que ele ia precisar ouvir Deus, ou que Deus iria a ele. Balaão sabia disso, mas o texto mostra que Deus vira para ele e faz uma pergunta: quem são estes? Quem são estes homens que estão contigo?
Que negócio é esse? A pergunta de Deus mexeu comigo nesses dias, porque nessa pergunta há um questionamento. Afinal de contas, Deus não sabe de todas as coisas. Por que pergunta então a Ele? Se Ele sabe, se Ele conhece. Porque nessa pergunta o Senhor não queria simplesmente uma resposta, mas uma visão dentro da introspectiva de valores humanos, de conceitos humanos, para virar para o profeta e dizer para ele o seguinte: você não sabe que eu não aprovo aqueles que se assentam à roda dos escarnecedores? Será que você não entende que quando vocês se assentam à roda dos escarnecedores, vocês não são justos, vocês são ímpios? Será que você não entende que eu não aprovo as más conversações? Será que você não entende a minha palavra que diz que as más conversações corrompem os bons costumes? Quem são esses homens? Quem são esses homens que estão contigo? Que conversa é essa, Balaão? Que negócio é esse? Balaão vem com uma explicativa. Ele de uma certa forma vem tentando trazer um nível de resposta para aquilo que Deus já sabia. Existem coisas que Deus sabe, que Ele conhece. Você não precisa abrir a tua boca, salmista. O salmista no Salmo 139, ele vai declarar isso: ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor que já conhece toda, Ele sabe o que passa aí dentro do seu coração. Ele sabe quem você é antes de você se pronunciar. Ele é um Deus que conhece a história desde o início dela, porque desde o fim Ele já conhece o início da história. É um Deus que não escreve da esquerda para a direita, é um Deus que escreve da direita para a esquerda, conhece todas as coisas. Quem são esses os que estão contigo? É uma pergunta. Na terça-feira nós falamos a nível de conscientização de um Deus que tudo pode, de um Deus que pode entrar lá na minha rede social, no meu mensagem, no meu Instagram, no meu Twitter, lá no meu Facebook, no meu WhatsApp, e de repente no meio da madrugada colocar lá, abrir um sininho, abrir uma tela lá em cima de alguém que está endereçando a ti uma mensagem, dizendo: que conversa é essa que você está tendo aí? Isso é introspectivo, é revelador, isso mexe por dentro, isso precisa mexer por dentro primeiro. Esse nível de transformação tem que ser por dentro. E Deus então vira para ele e diz: quem são estes? Você vai observar no texto, e nós não vamos precisar colocá-lo, que logo em seguida, quando Balaão se pronuncia baseado no que Deus havia dito, ele se pronuncia dizendo: eu não posso ir. Em outras palavras, ele vai dizer: eu não posso ir. Mas não é essa a palavra que Deus quer ouvir de você: eu não posso ir. Ele quer ouvir de você: eu não quero ir. Porque a questão de você não poder ir não significa que você não quer ir. De repente você não pode ir porque é uma força maior, mas você quer ir. E a maneira correta de perceber alguns níveis de transformação nas nossas vidas é quando você diz: eu não quero ir. E ele vira e diz: eu não posso ir com vocês. Aquilo quando chega diante de Balaque, Balaque tem uma nova estratégia. Agora ele envia os seus príncipes. Bem, se os meus anciãos não resolveram o problema, agora eu vou enviar meus príncipes. E os príncipes chegam, sabe, irmãos? Sabe aquele momento que tu se sente importante porque agora tu está sendo visitado por príncipes? Sabe quando a proposta é muito boa e você agora fica mais difícil de você recusar?
Você entende qual é o nível de investimento que o diabo tem feito para tentar te corromper, te arrancar, te tirar dos caminhos do Senhor? Você percebe isso? E ele volta novamente a receber de Deus a orientação de que ele não podia ir. E ele repete isso para esses homens. Em meio a essa proposta toda, em meio a essa dificuldade toda entre compreender se deveria ir ou não deveria ir, ele apeia a sua jumenta. Ele prepara a sua jumenta porque agora ele decidiu partir. Só que o anjo havia dito para ele o seguinte: olha, você até vai com eles, mas você só vai quando eu disser para você ir. No dia seguinte ele se levanta e resolve partir. Ele segue, ele monta na jumenta. Deixa eu abrir de novo o primeiro adendo aqui, é importante para você. Desce da tua jumenta. Entenda que se ele disse que ele te avisaria a hora certa de ir, você precisa guardar o relógio dele, que é diferente do meu e do seu. Você precisa entender a hora dele, que é diferente da minha e da sua. Enquanto ele não disser, não prepara nada, fica parado. Enquanto ele não te der ordens, você não pode sair da posição que o Pai te colocou. Fica aí, fica quietinho, fica parada. Em nome de Jesus. Se ele não te mandou ir, não vá. Se ele não te deu o aval para que você fosse, não vá. Vai chegar um momento em que ele vai dizer para você ir, mas esse não é o tempo. Pode ser que o momento em que ele vai te pedir para ir seja daqui a 1 hora, 2, um dia, 2, não importa, mas ele disse. Hoje o que Deus está dizendo é: fica, escuta a minha voz. Mas ele decide ir. Ele se vai. E quando ele se vai, então Deus olha do alto e diz assim: vou colocar um adversário, vou colocar um anjo meu no caminho dele, como opositor. E Deus então pega um anjo com a espada desembainhada e fica no caminho de Balaão. E de repente, nesse caminho em que o anjo aparece, a jumenta vê o anjo e se desvia do caminho. A jumenta vê o anjo e ela sai do caminho, ela se aparta do caminho. E a Bíblia diz que ela vai para o campo, no versículo 23. E ela segue por um caminho, diz: viu pois a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Deixa eu falar aqui com você a respeito disso agora. Todas as vezes que eu me atenho a essa palavra campo, eu vejo nela algum tipo de conciliação, algum tipo de uma palavra que me introduz, algum tipo de palavra que me mostra a respeito de obras de Deus, de campo missionário. Então, na verdade, nós estamos vivendo aqui uma situação em que a jumenta, ela vai para o campo, ela se desvia do caminho. O texto é muito claro, ela vai para o campo. E na impressão de Balaão, ainda que ele comece a espancar a jumenta para que ela volte para o campo, ainda que o texto é muito claro, ele precisa fazê-la, torná-la o caminho, mas ele está no campo. A impressão que eu tenho aqui, pode trocar, tá? A impressão que eu tenho aqui é que nesse exato momento em que ela está indo para o campo,
Nesse exato momento em que ela sai do seu caminho, porque ela vê o anjo do Senhor e que ela está indo para o campo, em que Balaão, deixa eu repetir, começa a espancar essa jumenta, ou seja, que começa a bater na jumenta, e que ela se desvia, que ela vai para o campo. A impressão que eu tenho é que Balaão então percebe que ele não está tão fora assim, porque eu estou no campo. Eu estou no campo, eu não estou tão fora assim, eu estou no campo. Então deixa eu falar algumas coisas para você, bem num particular, eu e você. Existem momentos na sua vida que você pode estar até fazendo as coisas certas, você pode estar evangelizando, você está no campo. Você pode estar subindo monte, você está no campo. Você pode estar visitando pessoas e orando por elas, você está no campo. Mas hoje o Espírito vira para você e diz assim: mas eu não estou nisso. Não é o fato de você estar no campo que Deus está de acordo com o lugar em que você está. Não é o fato de agora você olhar e se ver fora do caminho, porque na verdade aquele caminho que tu acha que era o caminho, Deus não te mandou segui-lo. Aquele lugar que tu acha que é o lugar, Deus não te mandou estar lá. Então não é o caminho, não é o campo, é você ter ficado na posição que Deus te mandou ficar. É nessa posição que Ele te queria, é nessa posição que o Espírito Santo queria você. Não é o fato, deixa eu voltar a falar sobre isso. Não é o fato de você ter montado na tua jumenta porque ela é tua, você dá ordem a elas, você dá ordem a ela dizendo: eu quero ir para ali, ou eu quero ir para lá. Ela é tua jumenta. Há um caminho que você decide ir quando você quiser, ou para onde você quiser. Mas Deus hoje vira para você e diz assim: você era para estar no lugar onde eu te coloquei. Não é no lugar onde você acha que deveria de estar. Não é fazer a obra de Deus do jeito que você gostaria de fazer. Não é achar que você pode subir sem que a sua liderança esteja em comunhão com você. Você está no campo, você está fazendo talvez as coisas certas na hora errada. Você está no campo. Mas Balaão não entende isso. Ele não compreende que não é o lugar em que Deus gostaria que ele estivesse. Não é o caminho a ser percorrido. Para Deus tanto faz se você está no caminho, se você está no campo, quando você na verdade tinha que estar parado aguardando as instruções. Então aqui eu vejo o caminho e eu vejo o campo. Teve um momento que ele estava no caminho, teve uma hora que ele estava no campo. Deus está dizendo: eu não quero saber, eu te mandei ficar parado e aguardando as minhas instruções. Não é tempo de andar nem percorrer pelo caminho, não é tempo de preparar a tua jumenta, não é tempo de ir para o campo. Deixa eu melhorar isso aí para você entender. Deus está dizendo: é tempo de oração, é tempo de manifestação, é tempo de aguardar a provisão que vai vir do alto. Não saia daí, fique aí, fica aguardando o tempo de Deus aí. Não tenta fazer do teu jeito, não tenta fazer da tua maneira. Deus te colocou debaixo de uma hierarquia, Deus te colocou debaixo de uma cobertura. Tudo que você fizer fora dessa cobertura, você está passivo a de repente não entrar aonde Deus quer que você entre. Você pegou ou você não pegou? Obedeça na totalidade. Mas pastor, o monte é bom, entregar quentinha é bom,
Evangelizar na rua é bom. Falar de Cristo para as pessoas é bom. Mas Deus está dizendo que esse tempo é um tempo de recursão. Esse tempo é um tempo que você precisa voltar. Esse tempo é um tempo que você precisa guardar. Esse tempo é o tempo que Deus está dizendo para você: sou eu e você, é você e eu. Não é hora do caminho, não é a hora do campo, é a hora de você se guardar. É a hora de você entender que eu e você temos que ter um particular. Você está entendendo? Diga amém. E isso às vezes eu não entendo, você não entende. Fica difícil isso. Tem uma outra coisa aqui, irmãos, que a gente olha e a gente observa a insistência de Balaão, a insistência dele. Porque o texto diz, ele vai projetar para a gente, que ele insiste. E agora a jumenta tem a visão novamente do anjo. E agora essa visão faz com que essa jumenta vá até um lugar de vinhas, onde naquele lugar havia pedras pontiagudas. E quando ela vê o anjo, ela fica tão tomada, que ela imprensa o pé de Balaão. Agora Balaão está ferido. Falei sobre isso ontem, terça-feira. Agora ele está ferido. Entende uma coisa? O fato de você estar ferido por fora não significa que você já não está andando ferido há muito tempo. O fato dessa ferida agora ser externa não significa que a tua ferida interna já não esteja sangrando há muito tempo. Existem pessoas com feridas na alma, e isso aqui é tremendamente conflitante. Eu aprendo uma coisa louca nesse texto, que a tua ferida não é para te ferir. A tua ferida é para te posicionar. Porque você vinha sentindo um nível de dor, tão doída, mas que você se habituou com ela. Agora ele está no pleno exercício da desobediência. A jumenta vê o anjo, leva ele para aquele muro rochoso, cheio de pontas, e agora ele olha para o seu pé está ferido, sangra. Você não está entendendo que o amor de Deus por ti é tão grande, que agora ele tem que causar uma ferida visível, para que você entenda que olha o que te fez sair do caminho, ou sair da posição que Deus te mandou. Agora essa ferida, esse sangue, começa a trazer na mente dele um pensamento a respeito de como são as coisas, mas eu preciso de alguém para culpar. Eu preciso de alguém que eu possa demonstrar a minha dor. Porque o pé te paralisa. Porque os pés te direcionam. Você está tão fora do que Deus tem para a tua vida, achando que está dentro, porque tu é profeta. Mas você está tão fora do que Deus tem para a tua vida, ainda sendo profeta, que agora Deus, por te amar, Ele tem que permitir uma ferida no teu pé, feridas para te paralisar, para tentar fazer você despertar, mas Balaão não desperta. Ele precisa achar alguém para punir. E ele vai lá e espanca a jumenta. Ele leva essa jumenta novamente para o caminho. Agora essa jumenta está no caminho. O texto diz que agora o anjo do Senhor aparece num lugar estreito. Se tem coisa difícil de viver, é o estreito de Deus.
Agora, esse lugar estreito, onde havia simplesmente um único caminho, não dava para se desviar, como diz o texto, nem para a direita, nem para a esquerda. Era um lugar, era um caminho, era estreito. O anjo aparece ali. E quando o anjo, então antes do anjo se manifestar, Deus dá a possibilidade de que essa jumenta fale, dá o dom de fala a ela. Quando Deus dá o dom de fala a essa jumenta, ela faz algumas perguntas para ele. Ela vira para ele e diz assim: o que eu te fiz para tu me espancar por 3 vezes? O que eu fiz com você, Balaão? Balaão está tão tomado, irmãos, de que Deus está falando e ele não está entendendo. Balaão está tão tomado de que Deus aparece e ele não está entendendo. O fato de Deus ter dado o dom de fala à jumenta não significa Deus falando através dela. Significa uma jumenta exteriorizando seus pensamentos. Pessoas que talvez não tenham direito de fala. Você não acha que isso acontece hoje em dia? Você não acha que isso acontece dentro das casas hoje em dia? Você não acha que o nível de opressão que algumas pessoas vivem dentro de casa é tão grande, que ela não pode falar o que ela pensa, porque se ela disser o que ela pensa, acabou o mundo. As pessoas se calam, são oprimidas, porque não pode dizer o que pensa. Ele está tão ferido, que ele não percebe que ele está conversando com uma jumenta. Essa jumenta vira para ele numa segunda pergunta e numa conversa, e diz assim: porventura não sou a tua jumenta, em que em toda a tua vida cavalgastes até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Em outras palavras, é como se nessa conversa fosse dito o seguinte: eu quero saber se o que tu fazes comigo, se um dia fizessem com você, qual seria a tua reação? Eu quero saber qual é o nível de dor que tu sentiria, se tu suportaria como eu tenho suportado. Deixa eu falar aqui na questão familiar. E Deus deu a vocês, mulheres, algo lindo. Além de uma sabedoria e um poder de edificação, Deus deu a vocês uma qualidade que nós homens não temos, aonde vocês suportam muito mais do que nós. Eu quero falar com você que tem estado ferida, tem sido ferida, porque quem está por cima, se achando por cima, tem te ferido. Mas ele é o cabeça, mas está te ferindo. Mas eu sou submissa, mas tu está sendo ferida. Tu não suporta mais isso. Ele está te ferindo porque ele está ferido. Só que o que tem você a ver com a ferida dele? Porque pessoas feridas ferem. Na minha concepção aqui, irmãos, e no meu entendimento, onde eu quero poder levar você a uma linha de raciocínio e terminarmos essa mensagem, no versículo de número 20 e 21, o texto diz assim, ó: veio pois o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Aí no 21, o texto diz assim: então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Deus fala com ele à noite,
Pega no teu espírito aí. Deixa eu repetir, Deus fala com ele à noite, e pela manhã ele toma uma decisão diferente. No dia seguinte, isso aqui me dá o entendimento de alguém que já está ferido, e de um Deus tão misericordioso que continua insistindo no ferido. Deus fala com ele à noite, e na manhã ele está perdido. Na manhã seguinte ele não sabe o que ele vai fazer. Na manhã seguinte ele resolve tomar a sua própria direção. Como pode Deus ter falado com você ontem e no dia seguinte você agir de forma diferente? Como pode nesses dias você declarar que Deus está te levando a um nível de aquebrantamento e no dia seguinte as tuas atitudes não correspondem ao aquebrantamento que você está vivendo? Como pode? No dia seguinte você estava bem na presença de Deus, mas tu se perdeu. Você era um escolhido, mas agora você está fora. No dia seguinte, ele resolve fazer o que ele bem entendia. No dia seguinte ele se perde. Nos dias seguintes dá tudo errado. No dia seguinte as coisas deixam de fluir. E aí Deus foi aparecendo à noite, e ele tomando atitudes diferentes no dia seguinte. E eu aprendo em Lamentações, no capítulo de número 3, no seu versículo de número 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Sabe o que Deus está falando com você hoje aí na tua casa? Que pela manhã você era para estar mais cheio, porque você percebeu que a tristeza pode até durar toda uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. O fato de Deus ter aparecido para ti à noite era para te sustentar numa noite tenebrosa, e para que nascesse um novo dia, e que você suportasse o novo dia, que quando fosse a noite ele apareceria novamente, e ele te daria força novamente, e você suportaria uma noite sombria, você veria o nascer de um novo dia, você suportaria um novo dia, e ele apareceria para você à noite novamente. O que está acontecendo com você? Aonde foi que você se perdeu? O que houve com você? Porque entender que eu preciso voltar, eu já entendi. Entender que eu preciso confessar que eu pequei, legal. Mas aonde que eu me perdi? Para onde eu preciso voltar? Qual é a minha origem? Aonde foi que eu caí? Aonde foi? O que aconteceu comigo? O que tem acontecido comigo nesses dias? O que eu estou tentando te dizer é que ele não caiu simplesmente quando ele decidiu apear a sua jumenta. Ele já estava caído antes. Existem pessoas que já estão caídas, e que aí agora precisam ferir outras, precisam inventar desculpa, dizendo: ah, mas eu estou no campo, eu estou no caminho. E se eu estou no caminho, eu estou no campo, eu estou fazendo a obra de Deus, isso é que importa. Não é do teu jeito, não é da tua maneira. Olha quantos de nós precisamos ser parados. Olha quantos de nós nesse tempo estamos gastando tempo com a nossa família, com a nossa preciosa família que Deus nos deu. Olha o que Deus teve que fazer com a nação. Olha o que Deus teve que fazer com o mundo. Paralisou tudo, parou tudo, para que a gente voltasse aos rudimentos simples do Evangelho. A igreja primitiva, aquela que começou dentro das casas, aonde nós estamos entendendo um Deus tão poderoso, porque eu comparo isso aqui que você está vivendo e me assistindo ao vivo na tua casa,
Eu comparo isso com Jesus em Lucas 5, quando ele entra dentro do barco de Pedro e ele decide anunciar o Evangelho. A sua voz agora, ela ganha a força do vento e ela vai penetrando os ouvidos, sabe? E Jesus vai usando o vento a seu favor e a sua voz vai ecoando. Jesus, ele vai falando, os milagres vão acontecendo, porque ele vai falando e a voz, sabe, o vento ajuda. Hoje nós temos a net, hoje nós temos esse meio de comunicação para poder falar com você. Você que está aí na tua casa, o Espírito Santo hoje está dizendo isso para você. Hoje ele está virando para mim, está dizendo: legal, filho, coloca lá no 34, você já entendeu que você precisa reconhecer que você pecou. E depois do reconhecimento, você precisa tomar a iniciativa de se arrepender. Você sabe o que significa arrependimento? Arrependimento significa quando eu estou indo por um caminho e percebo que esse caminho não é o caminho, eu me arrependo, eu dou meia volta. Pastor, mas eu li o texto aqui e eu vi que depois o anjo manda prosseguir, mas só o manda prosseguir quando ele coloca um desejo, externa um desejo de voltar. Hoje Deus está nos chamando, irmãos, para dizer: sujeitai-vos, para dizer para nós que esse é tempo de obediência, é tempo de voltar, sabe, ao início de tudo. É tempo de nos aproximarmos dele, talvez de uma forma que talvez nunca nos aproximamos antes. E aí ele possibilita a ferida externa. Por que, pastor, a ferida externa? Porque agora essa ferida externa faz com que ele perceba que além da dor, há um sangue que sai. Existem coisas que estão se perdendo, estão sendo perdidas. E agora você olha e diz que existem coisas que estão indo embora. E através de tudo isso, agora você se posiciona, eu me posiciono. Ainda há uma insistência, mas eu quero te dizer que esse tempo é tempo do estreitar do caminho. Esse tempo é o tempo em que Deus nos pega e diz assim: eu quero estreitar o caminho, eu quero te reposicionar. Não é o fato de você voltar, mas é o fato de você desejar. Não é simplesmente te pegar e te levar de volta, mas é o fato em que o seu coração anseia pelas coisas certas. E isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Hoje, na noite de quinta-feira, Deus, Ele quer te mostrar que você tem sido ferido por alguém que está ferido. Às vezes você é a parte mais fraca, é alguém que está vendo o anjo do Senhor. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais fraca, é o vaso mais frágil. E o apóstolo Pedro, ele é incisivo quando ele vira e diz que Deus não ouviria as orações do homem que não cuidar do vaso mais frágil. Eu quero falar com você que está sendo ferido por alguém, ferida por alguém, que não tem tido pena, tem olhado para você e tem te espancado espiritualmente, com palavras. Pessoas que acham que o fato de te pedir desculpa depois dos espancamentos é suficiente. Pessoas que precisam ouvir hoje algumas coisas do mundo espiritual. E agora estou falando para você que espanca. Hoje o vaso mais frágil,
E não estou comparando a mulher com a jumenta, pelo amor de Deus. Mas hoje o vaso mais frágil está virando para você na segunda pergunta que a jumenta faz. Primeiro ela diz: por que tu me espancas? Na segunda pergunta que ela faz, nós vamos ver que há um diálogo, há uma conversa. Projeta para a gente. E nessa conversa, quando acontece, ele cai em si. Porventura não sou a tua jumenta? Não sou eu que te suporto? Não sou eu que suporto o teu peso? Ou tu acha, Balaão, que tu não é pesado? É muito comum pessoas olharem para nós, vou falar de nós que estamos no altar, que não era para ser comum, melhor dizendo, mas acontece com muita frequência, de pessoas olhar para nós e nos ter como referência. Você vai entender o nível de referência. É muito comum que quando essa pessoa olhe para nós, elas às vezes desejem até a posição das nossas companheiras. Eu vou falar por mim. Só Deus sabe o que a pastora suportou. Existem pessoas que têm suportado, sofrido, porque acredita no teu ministério, acredita no teu chamado, acredita que tu é profeta, tu é a boca de Deus. E quantas são as vezes que ela tem vontade de falar, mas não fala, se cala. Só que aqui explodiu. Agora o animal transmite o que ele está sentindo. Em toda a tua vida, eu não cavalgaste, você não cavalgaste comigo? Eu não fui a sua companheira todo esse tempo? Tu está ferida porque tem alguém te ferindo. E aí, mamãe, tu fere seus filhos porque tu está ferida, porque alguém te feriu, por isso tu fere. Não é simplesmente entender que eu pequei e que eu preciso voltar. É entender que no meu caminho de volta, ainda que se for necessário, Deus quer essa noite sarar as tuas feridas, apagar as manchas que ficaram. Deus é contigo. Não esqueceu de você. E mesmo que tu esteja sendo ferido, ferida por alguém que se acha superior a você, eu vim de um sistema de igreja, sabe, irmãos, que se faziam valer no que o apóstolo Paulo vira a Timóteo, que os eleitos tinham que ser experimentados para exercer funções. Uma vez eu ouvi um pastor que recebeu a ordem de um outro pastor dizendo: Alexandre, ele me mandou te experimentar.
Às vezes as ordens vêm de cima, mas só você que está sendo experimentado sabe da dor que você está sentindo. Você pode até experimentar pessoas, mas você já foi experimentado e se sujeitou a isso e passou por isso. Às vezes esse nível de ferida é só para crescimento, é só para aprendizado. Porque é muito simples quando eu aponto o meu dedo, mas que eu não me submeto a alguém que aponte o dedo para mim. Hoje eu estou aqui para te dizer que existe um Deus que quer te pegar, cuidar de você. Hoje existe um Deus que quer tratar os espancamentos que a vida tem te dado. Existe um Deus que quer dizer: filho, filha, é tempo de sorrir. Existe um Deus que está dizendo para você, sabe, na sua volta vou eu cuidando de você. Vai descer, vai cuidar, vai se manifestar, tudo porque te ama. Chega. Para algumas situações Deus está dizendo: chega. Quer ouvir Deus? O Espírito está dizendo assim: ou ele se posiciona, entende que tem pecado e decide voltar, ou eu vou alinhá-lo do meu jeito, da minha maneira. Essa palavra é para você que tem orado por alguém. Essa palavra é para você que tem orado por um filho, tem orado por um marido, tem orado por uma esposa. Ou ela se posiciona, entende que ela pecou, e tenha o coração ardente, com desejo enorme de voltar, ou eu, Senhor, cuidarei dessa situação. Mas hoje Deus está dando um basta nisso. Está dizendo: chega. Chega dos açoites. E Ele está dizendo que durante muito tempo tu sofria calado, tu só gemia, tu não tinha mais forças. Mas Ele vira e diz: eu te justifico, filha. Eu falarei por ti. Quando o anjo aparece, cai por terra todas as construções humanas que foram edificadas. Hoje é a noite de Deus derrubar todas as construções humanas, todas as estratégias humanas, construções essas que foram erguidas e que criaram fachadas. Essas fachadas, elas começam a dizer que você não é quem tu aparenta ser, porque tem construções. Quando Deus entra, Ele nivela os montes. Para agora te fazer ver aquilo que você precisa ver. Outrora você olhava para o lugar de destino e você dizia assim: é muito longe.
Hoje Deus pega você e diz: lembra daquilo que tu disse que era longe? Eu sou o Senhor da tua vida. E o que você pensava que era longe, hoje é muito perto. Eu vejo pessoas, traz aqui a câmera, eu vejo pessoas que estão sendo retiradas de um lugar, o lugar da humilhação, o lugar da prostração, o lugar do opróbrio, e estão sendo conduzidas ao lugar da dupla honra. Deus está te pegando aí agora. Está te dizendo: é tempo de dupla honra. Tema da nossa meditação: é tempo de voltar. Não se preocupe, porque no caminho de volta o Espírito Santo vai te tratar. Balaão nenhum vai judiar mais de você. Profeta nenhum vai te maltratar. Se tu acompanhar o texto, o anjo entra em defesa da jumenta. Balaão chega ao ponto de dizer: eu estou te espancando, porque se eu tivesse uma espada aqui eu te matava. Olha quantas palavras foram ditas. Por isso tu está ferida. O anjo entra em defesa e diz assim: olha, quem merece morrer é você. Em outras palavras, eu era para te matar e poupar a jumenta. É tempo de alinhamento, igreja. É tempo de valorizar o que precisa ser valorizado. Porque se tu não valorizar, tem um Deus que está vindo. Tem um Deus que está vindo. E está virando para você e está dizendo: por que tu espancou ela? Eu quero falar que existem palavras que doem mais do que tapas. E para você que está aí na tua casa e que vai me assistir, entende uma coisa e eu encerro agora, prometo. Tem um Deus que te ama tanto. Tem um Deus que está dizendo: vem, filha. Tem um Deus que está dizendo: vem, filho. Vem, porque eu sou o teu pai, estou com os braços abertos, venha. Enquanto os louvores, ou o louvor vai ser ministrado, que Deus possa te pegar, cuidar da tua ferida. Em nome de Jesus. Era como se eu visse pessoas feridas e o próprio Deus cuidando, sabe? Existem coisas que Deus está dizendo: eu não vou enviar anjos, porque o meu filho é o bálsamo de Gileade. Deixa esse bálsamo descer na tua vida aí, em nome de Jesus. O Senhor cuidando de você. Ele está virando para você e está dizendo: marcas nenhumas ficarão. Ele está dizendo para você que existem marcas que quando você olha para ela, você te arremetem ao problema. Mas ele sabe que essas marcas das feridas não te trazem boas lembranças. Então ele está dizendo: essa noite é a noite que eu estou entrando e estou removendo as marcas que não constroem, que só destroem. Estou tocando e removendo, entende? Você compreende isso aí na tua casa? Você compreende o Espírito Santo ministrando? Estou eu cuidando de você.
Para ele tu era só um instrumento de uso, mas para mim não. Te amei tanto que te dei poder de fala. Quando tu fala eu ouço. Quando tu fala os céus se movem. Ele está cuidando de você. É tempo de voltar. Se tu está voltando hoje para os braços do Senhor, você pode inclusive digitar aí, se você quiser, tecla aí, que você está voltando hoje para os braços do Senhor. Em nome de Jesus. Está ferido, Deus está te curando. Seja curada aí hoje. Seja curado aí hoje. E lembre-se, depois de ser curado, curada, não fira ninguém. No nome de Jesus. Cante conosco. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Oh, aleluia. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as tuas coisas. Se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscar. Eu ia te encontrar, meu filho. O santo lugar, eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as tuas coisas. Se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar no mesmo lugar onde você buscar. Eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar.
te perdoar. Lá naquela cruz, morri em teu lugar. Filho, nada irá impedir de te amar. Aleluia. Não tenha medo de voltar. Existe um Deus que quer cuidar de você, sarar tuas feridas. Eu vejo aqui dois níveis ou dois personagens. Um, Balaão, que já estava caído antes de cair. E entender isso é o mais difícil. Quantos de nós já estamos caídos antes da queda? O segundo personagem é jumenta, que não tem nada com isso, mas que sofre a consequência de alguém que está ferido e que agora fere. Deus tem que agir como bálsamo para a jumenta, dar a resposta a ela. E agora, devido ao propósito que tem com Balaão, restabelecer com ele uma nova aliança. Então, com um dos nossos personagens, Deus estabelece com ele uma aliança, porque a jornada é longa dali por diante. E com outro personagem, ele só cuida. Se você é alguém que precisa ser cuidado por Deus, seja cuidado. Mas se você é alguém que precise renovar a sua aliança com o Senhor, Ele renova essa noite. Nunca mais tu serás ferido, porque aquele que está contigo foi curado, sarado. A cura acontece em cima, o óleo vem descendo, a cura gera óleo, ter sido sarado gera óleo, gera um benefício que agora traz regozijo para quem está na esfera inferior. Tudo isso para que você saiba que o teu Deus é o Deus da tua vida. Que Deus te sustente nesses dias. Nós temos visto pessoas morrendo, mas nós temos visto pessoas sendo guardadas por Deus. Que Deus guarde a sua família hoje e sempre, te livre de todo mal. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, hoje e sempre. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, no nome de Jesus.